para todos os públicos. Olá, alunos do segundo e do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juscelino Neres, estou aqui no projeto Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, que é um projeto da Prefeitura Municipal de Rosário, através da Secretaria Municipal de Educação. E na aula de hoje, que é de português, nós vamos falar de singular e plural e também falar sobre as sílabas, beleza? E aí, gente, eu trouxe aqui um texto bem interessante para nós, tá bom? Que vai falar sobre lenga-lenga, né? A casa de seu Damião, beleza? Lenga-lenga é um tipo de conto, né? Que não traz muita importância o que está contando, mas sim a emissão sonora, né? As palavras repetidas, beleza? Então, gente, trouxe esse texto aqui para nós refletirmos e também fazer aí, né, a interação com ele. Olha só, a casa de seu Damião. Aqui está a casa de seu Damião, aqui está o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. Aqui está o rato, que furou o saco de grão de feijão. Aqui estava na casa de seu Damião. Aqui está o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. Aqui está o cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. Continuando o texto, né? Aqui melhorou, está um pouquinho maior. Aqui está a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. Aqui está o tatu, que arranhou a vaca, que pisou no cão, que mordeu o gato, que pegou o rato, que furou o saco de grão de feijão, que estava na casa de seu Damião. Você observou que as palavras elas se tornam repetidas? O texto ele vai começando, né? E a partir do momento que eu vou acrescentando algumas frases, eu vou repetir as outras que já existiam, beleza? Olha só, gente, refletindo bem, né? Seu Damião e os bichos são os personagens dessa lenga-lenga. Numere os personagens na ordem que aparece no texto. Quem é que aparece primeiro? E aqui está. É a vaca? É o cachorro? É o seu Damião? O texto vai falar primeiro do seu Damião? O rato? O tatu? O gato? Quem aparece primeiro? E a ordem aí do texto é o que, gente? Olha só. Primeiro o texto vai falando de quem? Do seu Damião, não é isso? Vai dizer assim, aqui está a casa de seu Damião. Então vai falar primeiro de seu Damião, depois o texto vai falar de quê? Vai falar do rato, né? Aqui está o rato, depois aqui está o gato, depois aqui está o cão, depois aqui está a vaca e por último, quem que vai aparecer, né? Por último vai aparecer o tatu, beleza? Vamos confirmar se a ordem está certa? Olha aqui, tá bom? Eu numerei, né? Olha só, primeiro o seu Damião, depois o rato, depois o gato, depois o cão, depois a vaca e depois o tatu. Só para a gente entender o texto, né? Do que o texto está falando e a ordem do texto. Aí eu trouxe esses personagens aí, tá bom? Que estão em interação com o texto. Mas bem, a gente vai falar sobre singular e plural, beleza? O que é singular? Olha só. Quando uma palavra indica somente um elemento, eu tenho aqui, ó, um pincel. Então, o pincel está no singular, porque eu só tenho um elemento. Por exemplo, vaca, gato, rato, cão, tatu, a vaca, o gato, o rato, o cão, o tatu. Todas essas palavras, elas estão no singular. Nós só temos apenas um elemento. E plural, professor, o que é plural? Quando a palavra indica mais, aí eu deixei aqui bem destacada a palavra, né? Mais de um elemento. Ou seja,
eu tenho um pincel, um elemento. Agora eu tenho dois pincéis. E aí eu tenho dois elementos. Então aqui eu vou estar no plural. Eu tenho dois pincéis. Por exemplo, aqui ó, vacas. Olha só, vaca no singular, vacas no plural. Eu acrescentei o S. Gatos, gato no singular, gatos no plural. Eu acrescentei também o S. Ratos, rato no singular, ratos com S no plural. Cães, cão no singular, cães, acrescentei, né? É S e ficou no plural. Mais de um cão, né? Mais de um cão. São cães. Tatus, né? Tatus. Tatus com S. Tatu sem um S é singular. Tatu com S é plural. As vacas. Observe que aqui eu tenho um artigo, né? Um artigo que vai definir as vacas. Então, o artigo que estava sem o S, também vou colocar o S. E aqui, vaca que estava sem o S, eu vou acrescentar o S no final. As vacas. Os gatos. Os ratos. Os cães. E os tatus. Beleza? Eu acredito que você pegou aí a ideia. Então, explicando melhor, aqui eu tenho aqui, ó, uma coluna de singular e uma coluna de plural. Singular, um elemento, um pincel, o gato, o tênis. Ah, professor, o tênis veio com S no final, está no plural? Já já eu te explico. Plural, mais de um elemento, dois pincéis, tá bom? São dois elementos, os gatos, os tênis. Observe que tênis continua com S, né? Muito bem, atenção! Nem sempre as palavras terminadas com S indica que a palavra está no plural. Ah, professor, então o caso do tênis? Isso mesmo. Olha só, algumas palavras terminam com S, mas estão no singular. Nesses casos, é necessária a presença do artigo para definir. Olha só, tênis. Tênis. Aí eu não sei se ele está no plural ou se está no singular. Mas se eu falar tênis, eu acredito que é um tênis. Ônibus, eu estou falando de ônibus no singular. Mas se eu acrescentar o artigo, olha aqui, ó. O tênis, o ônibus. Aí eu estou definindo um ônibus, um tênis. Plural, os tênis, os ônibus. São mais de um tênis. São mais de um ônibus, tá bom? E observe que, para ele estar no plural, eu acrescento S no artigo, os tênis. E a palavra tênis continua a mesma. Os ônibus, eu acrescento S no artigo O e ficou os. Então eu acredito que tem vários ônibus, mais de um ônibus, beleza? Olha só, trouxe um exercício de fixação. Aqui está, ó. Se, em vez de um bicho de cada, aparecessem vários, como ficaria? Complete. O rato. Se eu tenho um rato, vão ser aqui no plural dois ratos, com S no final. Um gato. No plural ficaria três gatos. Um tatu. Muitos tatus, com S no final. Vamos ver se a gente acertou? Ah, aqui está a resposta, né? Olha só. Um rato, os ratos, dois ratos, e aqui estão os dois ratos. Três gatos, não é isso? Muitos tatus, e aqui eu coloquei mais de um tatu, são 5 tatus, muitos tatus, tá bom? Muito bem, olha só, gente, continuando aqui a nossa atividade, antes da gente falar de sílaba, eu trouxe aqui no quadro para a gente marcar com o X, né, nas palavras que estão no singular. E aí você aprendeu, né, o que é singular e o que é plural. Olha só, a vaca é singular ou plural?
Ah, professor, vou dizer a resposta daqui a pouquinho. As lojas. Singular ou plural? O pires. Observe, né? O pires. Pires termina com S no final. Os tatus. O tênis. O gato. E aí, quem está no singular nessas palavras, nessas expressões, nessas frases aqui? Veja bem, as palavras, né, que vão estar no plural aqui são o quê? No singular, desculpe, no singular é a vaca, porque eu tenho uma vaca, e aí a gente marca. As lojas, não, eu tenho mais de uma loja. O pires. O pires termina com S, mas ele está no singular porque o artigo ele está no singular. Então a gente marca também. Os tatus, ou seja, eu tenho mais de um tatu. O tênis. Ah, professor, essa aí o senhor falou ali na tela. Exatamente. Beleza. Aqui eu falei na tela da TV, mas o tênis, o artigo está me dizendo que eu tenho apenas um tênis. O gato, eu tenho apenas um gato. Beleza? Vamos falar de sílaba. Você, aluno do terceiro ano, né, vai abrir o seu livro aí na página 26. E os alunos do segundo ano, página 36 a 45 do livro Ápice de português. Olha só. A vogal, sílaba, vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz e que, sós ou reunidos a outros, formam palavras. Exemplo, Maria. Eu tenho quantas sílabas em Maria? Ah, professor, Maria. Beleza. Observe aqui, ó. Maria. Maria. Professor, a vogal A, ela forma sílaba? Exatamente. Ela vai formar uma sílaba. A palavra Maria tem 5 sílabas. Vamos brincar de falar a língua do P? Descubra o que está escrito e quantas sílabas há na frase. Quem não conhece a língua do P, né, gente? A gente vai eliminar o P, né, na frase toda aqui. E aí a gente vai descobrir o que é que está escrito, né, gente? Olha só, tem aqui, ó, P não, P des, P gru, Peda, Pedo, P meu, Pé. Muito bem. Olha como é que fica aí, ó, a gente eliminando o P, né? Olha só. Eliminei o P, ficou não. Só as palavras de preto, tá? Não, 10, gruda, do meu pé. Observe aí, gente, que tirando aí o P, né, o pé, a gente vai ter as palavras com as sílabas separadas, beleza? Não desgruda do meu pé, esta é a frase. A frase possui 7 sílabas. Olha aqui, ó. Não desgruda, 10 gruda do meu pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. Beleza? Olha só, atenção agenda. Alunos do segundo ano, livro Ápice, atividade 3 e 4, página 44. Atividades ainda para os alunos do segundo ano. Atividades 5 e 6, na página 45. Agenda para os alunos do terceiro ano, livro Ápice de português, atividades 2 e 3 na página 26. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe vocês e até a próxima aula.